Boa tarde, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem com suas famílias. Vamos dar início à nossa aula de História hoje, onde os nossos temas são bem interessantes, dando continuidade ao mesmo tema da semana anterior, porém com uma visão um pouquinho mais tolerante, né? E respeitosa, como nós temos tratado aí como ponto principal o respeito. E nós vamos iniciar abrindo nosso livro na página 204. Todo mundo aí abrindo seu livrinho na página 204. Vamos falar um pouquinho sobre tolerância. O que é tolerância, o que é respeito, o que é intolerância? Um tema muito interessante onde nós vamos amadurecer um pouquinho dentro desse assunto tão importante para nós. Ainda dentro de religiosidade, nós vamos identificar o que é uma tolerância e intolerância religiosa. Vamos seguir com a nossa leitura, pegando aí o nosso marca-texto, para que a gente possa grifar alguns pontos importantes. E nós iniciamos assim. Se, ao observar que os portugueses, indígenas e africanos, durante a história do Brasil, tinham diferenças religiosas e que, além de não aceitarem no caso dos brancos, queriam acabar com as religiões diferentes. E já é possível entender, a princípio, o que é intolerância. O que é intolerância? É você querer obrigar as pessoas a não aceitar. Na verdade, a intolerância é você não aceitar de maneira nenhuma a religião das outras pessoas. Isso é intolerância. É você não concordar com aquilo, brigar por causa disso, achando que somente a sua é a mais correta. Isso é intolerância. O contrário de intolerância é tolerância, que vem de tolerar, que significa aceitar, permitir ou suportar. Quando se fala em intolerância religiosa, significa que as pessoas devem aceitar as diferenças religiosas, conviver com elas, e o primeiro passo para isso é o respeito à diferença. Ou seja, quando você passa a respeitar a diferença do outro, você passa a ser mais tolerante. Desculpa. A Silvana foi beber um pouquinho de água. Continuando. Se todas as pessoas têm a liberdade de escolher em quem acreditar, e se isso não prejudica a vida de outras, é um dever de todos respeitar a crença ou a escolha do outro. Pois é natural que existam diferenças em um grupo ou sociedade. É natural. Um grupo de pessoas são pessoas diferentes, com pensamentos e atitudes diferentes, porém, o que elas têm em comum é a liberdade de escolha. Cada um tem a liberdade de escolha. E nisso nós devemos respeitar. Quando não existe respeito, nem aceitação da diferença, aí começa a intolerância. Foi isso que aconteceu quando os portugueses impediam que os escravos africanos adorassem seus deuses e os puniam com violência. Por isso, esse preconceito percorreu a história. E mesmo com a liberdade religiosa escrita em lei em 1891, as religiões de origem africana continuaram a ser perseguidas. Na Europa, desde muitos séculos de história, a intolerância religiosa marcou guerras, torturas,
destruições de cidades e tudo que pode haver de ruim. Mas a intolerância e a não aceitação, o ódio, a diferença ainda não acabaram em pleno século XXI. Esse mal continua provocando mortes e perseguições em várias partes do mundo. Veja só. Desculpe. A intolerância religiosa é algo que vem de muito tempo atrás, desde quando os portugueses não aceitavam que os africanos cultuassem seus deuses por conta de querer que eles aceitem os deuses dos portugueses. E com isso, eles puniam os escravos. Eles maltratavam, torturavam, eles destruíam cidades, enfim, porque eles não aceitavam que os negros, que eram seus escravos, tivessem seus deuses ou adorassem outros deuses que não fossem o deles. Porque eles acreditavam que só os deuses deles é que eram o correto. Isso sim é uma completa intolerância religiosa. Vamos falar agora sobre o respeito e a tolerância à diversidade. Na página 205. As palavras essenciais para construir um mundo mais justo e em paz são respeito e tolerância. Grifem isso aí, meus amores, ó. Respeito e tolerância. Uma das maiores riquezas dos seres humanos é a diversidade cultural que ele apresenta. Portanto, é um dever e um direito preservar essa riqueza. O respeito e a tolerância ao diferente são os princípios básicos. Veja só esse artigo da Declaração Universal. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Esse artigo mostra que todo ser humano possui os mesmos direitos e liberdade, independente de qualquer diferença que ele apresente em relação a outro. Grifem tudo isso aí, pessoal. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o ser humano ele tem o direito à liberdade. Ele pode escolher qual é a religião que ele quer, qual é a opinião política que ele quer, qual é, se ele é rico, se ele é pobre, onde ele nasceu, ou qualquer outra condição, é direito dele. Nós não temos que reclamar isso, nem julgar as pessoas por isso. Isso sim é uma intolerância, mas temos que ter o cuidado que a Declaração Universal dos Direitos Humanos defende isso. E se você comete algum tipo de arbitrariedade, ou seja, vai contra isso, você pode ser punido por isso. Enquanto isso, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, publicada pela Unesco em 2002, completa no artigo 2, onde trata o pluralismo cultural, que nossas sociedades estão cada vez mais diversificadas, tornando-se indispensável garantir uma interação harmoniosa entre as pessoas e o respeito à diversidade cultural. É uma das garantias para a conservação dos direitos humanos. Os dois artigos mostram que as sociedades são diversificadas, ou seja, tem variações na composição de culturas, costumes, crenças, entre outras características, e é para que se cumpra o direito e a liberdade de todos e para que todos possam conviver em paz, harmoniosamente, que é indispensável o respeito à diversidade. Este aqui,
é o símbolo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esses dois artigos, né, essas duas citações muito bem colocadas, mostra o quanto o ser humano tem a sua liberdade de escolha. Essa garantia de você ter a plena certeza que você pode interagir de forma harmoniosa entre as pessoas, respeitando o ponto de vista de cada uma delas, não ficou só na situação de comportamento, mas também ficou documentado que se houver uma contrariedade a isso, as pessoas vão ser punidas. Então é importante que nós respeitemos o próximo, porque isso é aquilo que nós aprendemos desde pequeno, que o respeito é a base de tudo, mas também que nós devemos ter uma consciência de que aquilo que nós fizermos que prejudique o espaço do outro, nós seremos punidos por isso. Tá bom? Então vamos respeitar o nosso próximo e as escolhas que ele faz. Passando para a página 206, nós vamos entender que tudo isso que nós acabamos de fazer e de falar, nada mais é do que uma atitude de cidadania. E dentro desse tema, nós vamos ver agora o que é cidadania. A palavra cidadania tem um significado muito amplo. Sua origem é da antiguidade, em que as pessoas que viviam na cidade, que são chamados de cidadãos, tinham que cumprir seus deveres e obrigações. Isso até hoje. Até hoje nós temos direitos e nós temos deveres, né? Os nossos direitos são aquilo que nós adquirimos e os nossos deveres é aquilo que precisamos fazer. Mas pode-se definir como a prática dos direitos e deveres de um cidadão, ou seja, de uma pessoa que vive em um lugar para que todos possam conviver em uma sociedade mais equilibrada e justa. Cumprir a cidadania ou agir de forma cidadã é importante porque auxilia em uma melhor organização da sociedade. Imagina se todo mundo fizesse aquilo que quisesse e não tivesse os limites onde as pessoas pudessem chegar. Nós viveríamos numa sociedade desorganizada, onde ninguém respeita ninguém, ninguém sabe aonde deve ir ou aonde deve chegar, até aonde vai os seus direitos e seus deveres. Ia ser uma loucura, as pessoas não iam respeitar nada e nem ninguém. Porém, uma sociedade organizada como a nossa é uma sociedade em que nós colocamos dentro do comportamento humano esse tipo de conscientização para que ele respeite o seu espaço e o espaço do outro. Isso se chama organização da sociedade. Tá? Mas quando alguém cumpre ou não cumpre a cidadania, como é que é feito isso? O cidadão ele já cresce sabendo quais são os seus limites, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Vai desacatar ou descumprir aquele que quiser ser punido. É igual você na sua casa, sua mãe coloca para você que até onde você deve ir, até onde você pode fazer e até onde você não pode fazer. E aí você vai lá e passa por cima da ordem da sua mãe. O que vai acontecer com você? Você vai ser punido. Ou você vai levar umas tapas, ou você vai ficar de castigo, dependendo daquilo que a sua família tem como cultura de correção, vai ser feito de alguma forma. Porém, você vai perder. O que é importante é isso, é que você entenda que quando você comece algo que vai trazer algum tipo de mal a alguém ou a você mesmo, você é punido por isso. E os seus pais nada mais é do que o início de uma sociedade, a primeira sociedade que vive em comum junto é a família. E a família é o principal órgão de correção, de instrução e de educação de um ser humano. Por isso que é sempre bom os pais caminharem juntos na educação dos filhos, seja ele pai, padrasto, mãe, madrasta. O que importa é que aquela criança precisa ter uma referência
de comportamento, de conduta, para que ele não cresça de forma desordenada e desrespeitando todas as leis do seu país e também da cidadania. Tá bom? Para agir com cidadania é preciso saber dos direitos e deveres de um cidadão. E quais são eles? Alguns exemplos desses direitos e deveres são, vamos lá, pega aí o piloto aí, vou te dar um tempinho aí para você pegar o piloto. E vamos começar aí a sublinhar. Cumprir as leis, votar para escolher seus governantes, vai grifando. Governantes e representantes políticos é a mesma coisa. Educar e proteger seus semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do seu país. Isso aqui são alguns exemplos de deveres que nós devemos cumprir. Agora, vamos ver alguns exemplos de direitos que também são adquiridos por nós? Nós temos direito à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, à livre expressão, à liberdade religiosa, entre outros. Para que se cumpram com esses objetivos, é necessário, a princípio, uma educação que ensine a ser cidadão. Ensinar a respeitar as diferenças desde a infância pode ajudar a formar cidadãos mais maduros, conscientes e responsáveis, que agem com cidadania dentro da sociedade. Fantástico isso. É importante vocês entenderem que é de criança que a gente começa a colocar alguns pontos importantes de comportamentos de cidadania. O respeito, a obediência, o não. A criança precisa saber o que é o não. Mãe, eu posso mexer aqui? Não. Mãe, eu posso fazer isso? Se não for uma coisa que vai prejudicar alguém ou a você mesmo, não pode. E o não, às vezes, é muito importante na formação da conduta de cidadania da criança. Porque ele vai entender que o seu direito começa quando o do outro termina. E aí você vai saber respeitar o momento certo, até mesmo de se colocar sem precisar ser hostil com ninguém. Partindo para a página 207, nós vamos verificar um pouquinho sobre cidadania em duas épocas. Na Grécia Antiga e você vai ver também na página seguinte, na atualidade. Na Grécia Antiga, a origem da ideia de cidadania surgiu na Grécia, que estabelecia quais eram os direitos dos habitantes que viviam nas cidades, que eram os cidadãos. Ou seja, entendemos que o direito de cidadania surgiu aonde? Na Grécia. Esses cidadãos eram iguais diante da lei e podiam participar das decisões sobre a cidade. Cidade em grego é polis e cidadão em grego é politikoi. Politikoi. Por isso, os direitos dos cidadãos também eram chamados de direitos políticos. No entanto, nem todos eram considerados cidadãos. Apenas os homens maiores de 21 anos nascidos na cidade, donos de terras e livres. Assim, estavam excluídos todos os que não se encaixavam nesse padrão, como mulheres, estrangeiros, crianças e escravos. Dessa maneira, sobravam bem poucos para serem chamados de cidadãos. Eram esses privilegiados que tinham poderes, direitos e deveres dentro da cidade antiga. Ó, todos estão aqui, ó. Aqui é a Grécia. Uma foto da Grécia, tá? Só eram chamados de cidadãos quem tinham poderes, ó, dentro da cidade. Esses sim eram cidadãos. Tá vendo?
Aqueles que eram excluídos, todos os que não se encaixavam nesse padrão, alguns estrangeiros, crianças e escravos, esses não eram chamados cidadãos. Tá? Eles não eram considerados. Já na atualidade, hoje a ideia de cidadania mudou completamente. O documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos insiste para que as diferentes nações do mundo respeitem as diferenças das liberdades individuais. Mas essa mudança foi resultado de um processo histórico longo e de lutas pelos direitos e pela conquista por mudanças. Vejam o significado de todas essas mãos aqui, ó. Todas estão em situação de querer falar, né? Quando a gente levanta a mão querendo falar alguma coisa. Então, é exatamente esse tipo de comportamento aqui que está expressando essa atitude na bandeira. Todos têm o mesmo direito de expressar a sua opinião. A cidadania, que hoje coloca todas as pessoas como iguais, tendo os mesmos direitos e deveres, podendo escolher seus governantes de acordo com as leis escritas na Constituição, não aconteceu da noite para o dia, nem por causa da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foram discussões, lutas, manifestações durante a história em diversos países que garantiram esses direitos de cidadão. A última Constituição Brasileira de 1988 prevê, em seu artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso significa que, a partir dessa data, dentro da lei, todos podem ser considerados cidadãos. Todos. Dessa forma, percebe-se que a ideia de cidadão mudou com o tempo. Mas algumas coisas são difíceis de serem mudadas. Apenas com a publicação de uma lei, pois mesmo incluindo todos como cidadãos dentro da lei, a intolerância e o desrespeito continuam existindo. Agora vamos pensar um pouquinho. Ao longo do tempo, sobre a formação dos direitos humanos, muitos conflitos aconteceram e muitas conquistas foram alcançadas. Situações como a escravidão e a discriminação racial foram discutidas por mais de um século. O direito de voto universal feminino demorou mais para ocorrer que o masculino. Mesmo com tentativas de impedir o terror e a destruição, aconteceram 2 guerras que acabaram com mais de 70 milhões de pessoas no mundo. Outros milhões de feridos, além de escravizar e desumanizar muitas populações por causa da cultura étnica, religião e orientação sexual. Dentro disso que nós acabamos de ler, nós percebemos algumas situações de intolerância aí. Uma delas, além de ser por causa da sua cultura e da sua etnia, também envolvia a religião e a sua orientação sexual. Então, dentro desse textinho que nós estamos acabando de ler e que ele está nos levando a refletir, você vai responder essas 4 questões. Mesmo que a mulher tenha conseguido o direito de voto, fato que no Brasil ocorreu em 1932, hoje ela possui os mesmos direitos e oportunidades que o homem, você acha? Que a mulher e o homem ainda, hoje em dia, têm os mesmos direitos? Você já presenciou alguma prática racista, algum desrespeito aos negros ou indígenas? Comente a sua experiência. Você já presenciou algum desrespeito à mulher? Comente a sua experiência. Você já presenciou alguma outra forma de desrespeito? Comente a sua experiência. São 4 respostas pessoais que eu quero saber se você já presenciou ou se alguém já conversou alguma coisa a respeito disso com vocês. Tá bom? Mas isso daí vocês vão fazer daqui a pouquinho, porque nós vamos seguir. A atividade da aula de hoje vocês vão fazer além dessa página, são a outra atividade que nós vamos seguir à frente. Nós vamos fazer a leitura de mais essas 2 páginas
e logo em seguida vem a última atividade que vocês vão realizar para poder a gente corrigir na hora da aula do Zoom, tá bom? A diversidade ou pluralidade brasileira. Se diversidade é variedade, pluralidade vem de plural. Mais que um significa que. Mais que um significa que, assim como grande parte da Terra, o Brasil é um país plural, ou seja, rico em culturas. Em sua história, ele recebeu imigrantes de várias partes do mundo, junto com os povos que habitavam as terras brasileiras, partilharam seus costumes, seus conhecimentos, formaram culturas novas, costumes regionais, preservaram antigas culturas, tradições, permaneceram na memória de um povo brasileiro e uma riqueza foi se formando. Um povo miscigenado, né, que é um povo misturado, com culturas variadas. Apesar de cada região brasileira ter uma característica, muitas diferenças ainda fazem parte dessa grande sociedade. No entanto, mesmo que o Brasil tenha essa imensa riqueza cultural, ainda há espaço para intolerância. A história mostrou que o racismo, que foi resultado de 300 anos de escravidão dos negros, não foi apagado da sociedade brasileira. Mesmo que as mulheres tenham conseguido participação na política através do voto de 1932, elas ainda carregam a opressão e a violência no seu dia a dia. Além disso, os povos indígenas, que são os donos dessa terra, que em 1988 receberam a garantia de ocupação, têm seus territórios invadidos por mineradores, garimpeiros, fazendeiros e madeireiros, que geram violentos massacres às populações. Tudo isso que a gente acabou de ler é algo que nos traz muita tristeza e revolta, sabendo que os índios são os donos dessa terra e a forma como eles são tratados é de cortar o coração, né? Sabendo que lá nas matas, madeireiros, fazendeiros, garimpeiros, mineradores, tudo isso entra ali nas terras deles, traz violência para eles e eles são os maiores prejudicados. Ou seja, existe uma intolerância não só religiosa, como uma intolerância também racista, onde os negros sofrem, os índios sofrem, os deficientes sofrem. E nós temos que ter esse cuidado. O cuidado de não permitir que esse tipo de pensamento entre na nossa mente para trazer algum tipo de mal a alguém. Quando nós fazemos mal a alguém, nós estamos infringindo aquela parte que nós aprendemos hoje dos nossos direitos e deveres. Temos que respeitar os direitos das pessoas e cumprir com os nossos deveres, tá? Vamos falar agora sobre o último tema, chamado cidadania, respeito à tolerância e à diversidade. Conforme você estudou, cidadania significa cumprir os direitos e os deveres dentro de uma sociedade para que ela funcione e se organize de forma justa. Por isto, é preciso tolerância e respeito às diferenças em todas as esferas da sociedade. A humanidade enfrentou diversos conflitos motivados por diferenças religiosas, raciais e culturais. Mas, ao longo de muitos anos, conseguiu descrever textos que servem como modelos para que as próximas gerações possam aprender a respeitar e a tolerar as diferenças. E diante de tantos problemas gerados pela intolerância, os seres humanos conseguiram perceber os erros que cometiam, o caminho agora é educar e transmitir esse conhecimento com a finalidade de acabar com a intolerância no mundo. Para isso, é preciso que se perceba a existência do outro, ter empatia. O que é empatia?
Ter empatia é você saber o que o outro está sentindo ou está sofrendo. É você se colocar no lugar do outro. Saber que não se está sozinho no mundo e que suas emoções têm efeitos sobre outras pessoas. Por isso, colocar-se no lugar do próximo é um passo importante para o desenvolvimento do respeito e da tolerância. Dessa forma, ser cidadão significa também praticar o respeito à diferença, ser tolerante, agir com empatia e educar quando vir algo errado. Certamente, se as pessoas agirem com cidadania, não haverá espaço para o desrespeito, nem para a intolerância, nem para a discriminação e muito menos para a injustiça social. É por isso que nós estamos educando vocês dessa maneira. Estamos aqui quanto educadores, a família de vocês como formadores de conduta correta, para mostrar para vocês que nós podemos mudar esse mundo. Nós podemos respeitar o próximo, tolerar as diferenças de cada um, não discriminar ninguém, nem por cor, nem por raça, nem por religião e nem por cultura, e muito menos cometer qualquer injustiça social. Todos somos seres humanos, independente da nossa cor ou da nossa raça. Agora, dentro de todo esse conteúdo que nós vimos, você também vai fazer essa página, fazendo esse caça-palavras, tá? E as respostas que vocês acharem aqui nesse caça-palavras, você vai escrever aqui embaixo. Quando se cumpre com seus deveres e direitos a fim de manter uma sociedade justa e equilibrada, está se praticando o quê? Procura aqui e coloca aqui. E assim, o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Quando for 4h15, a tia Silvânia vai chamar vocês no Zoom para corrigir a página 212 e a página 209. Tá bom, meus amores? Agora, vamos à obra, né? Vamos iniciar aí, além de já termos entendido esse conteúdo, vamos iniciar nossas atividades e 4h15 a tia chama vocês aí no Zoom, tá bom? Muito obrigada e até já! Fiquem com Deus!